A mortalidade por AVC no Brasil cresceu, ultrapassando o infarto. No primeiro semestre de 2024, foram 50.133 óbitos de brasileiros por acidente vascular cerebral. O AVC acontece quando há uma alteração do fluxo de sangue no cérebro, seja por excesso ou por falta. No AVC isquêmico, alguma coisa impede o caminho do fluxo, deixando faltar sangue no cérebro. No AVC hemorrágico, um vaso se rompe, causando sangramento. O AVC hoje, ele corresponde à primeira causa de morte no Brasil, de acordo com dados que a gente tem de 2021 e 2022. É a primeira causa líder de desabilidade, ou seja, de comprometimento funcional que as pessoas têm em todo o mundo. O AVC, ele é caracterizado por uma falta de alguma função neurológica. É quando o cérebro ele perde uma capacidade, geralmente, em quase todas as vezes, de instalação súbita, de uma vez, uma habilidade que ele tinha antes, que passa a não ter mais. Um estudo publicado na revista The Lancet mostrou que as mudanças climáticas podem afetar ainda mais a saúde da população, inclusive em relação ao aumento de casos de AVC. Quando a gente olha para essa dinâmica climática, junto com o aumento da temperatura, a gente tem um aumento da poluição do ar, aumento da poluição da água, aumento do consumo de micropartículas de plástico. Todos esses elementos juntos, eles deflagram cascatas inflamatórias no nosso organismo, que por sua vez aumentam a viscosidade. Essas cascatas aumentam a viscosidade do sangue e aumentam o risco da formação de trombos, que aí é exatamente aquele pedacinho de sangue que nós conversamos, que vai lá no cérebro, entope uma artéria da cabeça e impede que o cérebro funcione naquela área que foi acometida. Mas ainda assim, o número de casos preveníveis de AVC é muito alto e a prevenção está diretamente ligada ao estilo de vida do paciente. 70% dos AVCs são relacionados a causas preveníveis, como por exemplo pressão arterial, que a gente consegue não só identificar, mas controlar a pressão adequadamente. O açúcar no sangue, o diabetes, então controle regular, tratamento adequado para o diabetes e outras condições como algumas arritmias e doenças estruturais do coração que também conseguem ser prevenidas. E também outra que eu não posso esquecer de falar são obesidade, aumento de gordura centrípeta e sedentarismo, além do tabagismo, obviamente, que aumenta também o risco dessas condições. Em casos de AVC, é muito importante saber identificar o sintoma do paciente. Uma dica é lembrar do acrônimo SAMU. Pedir para a pessoa sorrir, abraçar e cantar uma música. Havendo dificuldade, seja de boca torta, braços fracos ou falta de capacidade de fala, ligar com urgência para o SAMU no número 192 ou encaminhar o paciente para um hospital. A UPA não é local de tratar com paciente com AVC, a UPA em geral não tem tomógrafo. O tomógrafo ele é fundamental para descartar a presença de sangramento intraparenquimatoso e, portanto, propor o tratamento adequado para os pacientes com AVC. Sempre procurar diretamente o hospital e não a UPA, porque ir à UPA, infelizmente, atrasa o atendimento correto ao paciente com AVC. O AVC isquêmico ele é menos letal do que o AVC hemorrágico, mas quanto mais tempo a gente demora para tratar o AVC isquêmico, maior a chance do paciente ficar com desabilidade, ou seja, sequela pós-AVC.